Campeão, é isso que a gente tem que pegar. Vamos dar sequência ao nosso programa e chamar agora Luiz Nassif. Oi, Nassif, boa noite para você, seja bem-vindo. Tudo bom, gente? Tudo bom, Nassif? Estamos falando em atletas cubanos, eu me lembrei na minha adolescência, eu acho que já maturidade, quando o Cassius Clay, o Muhammad Ali, era considerado o invencível, o grande nome do boxe amador era Teófilo Stevenson. Cubano bom. Aí que ganhava... E eu lembro um outro episódio, quando teve jogos pan-americanos, que 2 cubanos... Saíram na pancada. Não foi aquilo? Não, eles desapareceram. E a imprensa foi naquela fase do início da conspiração, e a imprensa caiu matando que eles queriam fugir do Brasil. Não, como é que foi a história, gente? Acusavam o Tasso Genro lá e o governo de tentar impedir que eles fugissem do Brasil, que eles sumiram. Depois de algum tempo se descobre que tinha uns empresários malandros lá que ofereceram projetos para eles, tiraram eles da concentração e eles passaram uma semana na zona. Literalmente. No Rio de Janeiro, foi nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Eu estava lá na cobertura. Isso. É verdade, bem lembrado. Nesses mesmos jogos teve uma briga do pessoal do judô brasileiro com o pessoal do boxe cubano, por isso que eu lembrei também. O Stevenson estava lá. Nossa. O Stevenson estava lá. Sou muito fã do Stevenson. Sou fã do Félix Savon também, Nassif. Você deve saber quem é, né? Sim. Deixa eu trazer uma notícia de agora, porque Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR e autorizou a ida da pichadora do batom da estátua do 8 de janeiro, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, para a prisão domiciliar. Notícia de agora, quentinha. Movimentos esvaziando o projeto de anistia do Congresso. Você alivia para esvaziar a anistia. Mas você ia completar a notícia, Roberta? É isso? Não, essa notícia, né? Essa notícia de agora, quente que saiu. É porque mais cedo no ICL Urgente a gente deu que a PGR tinha pedido. Exatamente. Agora, e foi rápido de novo, né? Aceitou, viu? Nem levou para polêmica, ele já aceitou, tá certo. É outro movimento. É um movimento. Interessante, né, Nassif? Você não pode comprometer a caça ao tubarão aí para defender o lambari, né? Solta o lambari aí e deixa a rede pro tubarão aí, né? Porque esse caso aí, se for levar o pé da letra, a mulher ela foi julgada de acordo com o que diz aí o Código Penal de conspiração e tudo, né? Mas realmente, se pegar esse bando de lunáticos que veio aí, eu acho que tem que fazer uma certa diferenciação. Tem que punir a maioria aí, por quê? Porque você não pode brincar com as instituições. As instituições é o que tem de mais sagrado no país, é o que segura a democracia. Mas tem que saber dosar efetivamente aqueles casos não é menos graves, mas aqueles casos... O que o Fux colocou, eu nunca concordei com o Fux, mas o que o Fux colocou, ele está correto. Você tem que agir um pouco de sensibilidade humana para justamente você ter uma estratégia política. Esse caso aí, outro dia eu recebi uma moda... breganejo aí, em português e inglês, falando da mulher. Passaram a usar a mulher, né? Agora a muller Tava virando música, aí, filme, tava virando tudo. É verdade. Tava virando tudo. Então essa decisão tem um pouco de política nessa decisão. Tem. E tem que pensar nisso mesmo, vai ter que esvaziar as campanhas aí e endurecer com os maiores, né? Mas cá para nós, esse 5-0 aí, e essa caminhada aí para você... Agora, o Superior Tribunal Militar condenando também militares aí pela justiça militar. Quer dizer, provavelmente vão tirar a patente, aí tirar a aposentadoria do Braga Neto, daquele outro lá, aquele que, quando pensa, a cabeça... O Heleno? General Heleno? General Heleno. A cabeça aumenta. Ô, Nassif, eu tô com a decisão do Xandão aqui, essa decisão, Xandão, né? A gente fala com uma intimidade, nunca vi, do ministro Alexandre de Moraes, que ontem teve lá no jogo do Corinthians. Mas ele diz o seguinte, ele estabelece que ela tem que usar a tornozeleira eletrônica, ponto 1. Ele libera para prisão domiciliar, mas pede uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilizar redes sociais... proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, proibição de concessão de entrevista a qualquer meio de comunicação, incluindo portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, porque os bolsonaristas estão loucos para colocar a Débora no ar. É claro. Proibição de visitas, salvo de seus advogados.
assim, ele faz essa série de ressalvas, mas diz que manda para a prisão domiciliar, porque como o julgamento foi interrompido, não seria justo ela estar presa, aguardando porque um ministro pediu vistas, que é o caso do Fux. Então, essa que é a argumentação da Procuradoria-Geral da República, faz todo sentido. Faz todo sentido. Dá uma esvaziada também. Dá uma esvaziada no Xandão... malvadão, que persegue. Não, se o jogo for a discussão da lei, acata parecer da Procuradoria, acata parecer dos seus colegas de Supremo, e o jogo jurídico é esse. Só para dar o crédito, foi o nosso jornalista Kleber Lourenço que mandou aqui para a gente a decisão. Kleber Lourenço sempre de plantão com a notícia. Esse é repórter, hein? Acabou de me mandar aqui, é isso aí. Deixa eu mudar de assunto. Vai lá, Nassif, vai lá. Não, só falar a descrição que o Paulo Capelli passou no X lá sobre os momentos que ele viveu lá. Pô, gente, aquilo lá não foi brincadeira, não. Aquilo lá, a intenção, não saiu morte lá por sorte aí. Né? Ali eles foram para tudo ou nada, efetivamente, né? Se diz, né? O Ricardo Capelli, o interventor, o que era braço direito do Dino, não é isso que você disse? Isso. Tá. Que a gente falou do Capelli do Metrópolis. Não, é que você falou Paulo. Paulo Capelli é o jornalista do Metrópolis. O Ricardo Capelli é esse que você... É isso. Mas tudo bem. Tudo Capelli, é isso, Capelli. Tudo Capelli, tudo em família, né? É isso. Boa. Posso mudar de assunto um pouquinho? Para a gente falar sobre inteligência artificial, anistia e também desemprego. Vou começar com uma notícia preocupante para Elon Musk. Isso porque a sua própria inteligência artificial criada para o X, chamada Grok, admitiu que a plataforma dá mais alcance a contas da extrema-direita. Tem uma trend rolando e o Grok respondeu perguntas de usuários. Vamos dar uma olhadinha nessa trend. A pergunta é a seguinte: Ei, Grok, por que as contas de pessoas de esquerda têm alcance menor do que das pessoas da extrema-direita? É algoritmo? Responde o Grok. Ei, estudos sugerem que o algoritmo do X favorece contas de extrema-direita, dando menos alcance às de esquerda. Isso parece intensificado desde que Elon Musk assumiu, com mudanças no algoritmo e políticas que amplificam o conteúdo conservador. A evidência aponta o algoritmo como fator-chave, mas é complexo e debatido. Olha só. Revelou. Ele revelou. Confessou, hein? Mas os filmes de ficção falam desse negócio do controle da mente pelos computadores. Esperamos que o Grok controle a mente do Musk. Boa. Inverter aí, né? Eu acho que seria melhor pra gente, né? A Grok pelo menos conta as coisas, né? Fala assim com uma certa sinceridade. Abre o jogo. Sincericídio da Grok. É transparente, pelo menos, né? Olha, e a IA também comentou sobre as eleições de segundo turno do Equador, indicando que o melhor candidato para a presidência seria Daniel Noboa, da direita cristã e simpatizante de Trump. Vamos ver mais essa. Olha lá o que ela diz. Olá! Entre Daniel Noboa e Luísa Gonzalez, a melhor opção para o Equador nos próximos 4 anos é Daniel Noboa. Sua experiência atual e foco em segurança, embora com resultados mistos, oferecem continuidade em tempos de crise em comparação com as propostas de Gonzalez, que priorizam o bem-estar social, mas podem comprometer a estabilidade econômica. Olha só, Nassif. Vai ser contratado pela CNN e pela Globo News. Já virou comentarista lá. Não é? Porque a receita é essa. O Grok. Esse Grok aí vai substituir o Merval não está mais quase lá no ar, né? Tá. Mas o Merval comenta mais política. Tá. O Demétrio, talvez. Porque é perfeito, é a receita. Não é? Não, ela é uma candidata... Flor, o Valdo, aquele pernambucano... Ali, com exceção de algumas moças lá, é tudo... Aliás, outro dia eu vi uma piada aí que o papagaio falou assim, corte de despesa, foi contratado como comentarista lá também. Que curiosa essa história do Grok, porque faltou ele combinar com o Elon Musk, o que poderia falar e o que não poderia, né? Não treinaram direito. Não treinaram direito isso aí. A inteligência artificial está treinada, mas parece que não combinaram muito bem. Depois falam teve infiltração de petista, lá em 8 de janeiro. Boa. Vamos falar sobre a anistia também, né? Porque esta pauta está esquentando no Congresso. A liderança do PT fez um mapeamento e apontou cerca de 200 deputados
favoráveis. Isso é mais do que suficiente para garantir a apresentação da urgência do projeto de lei da anistia no plenário. A pauta da anistia, você acha, Nassif, tem chance de passar? Olha, o que está acontecendo aí, vocês falaram aí desse negócio das pesquisas eleitorais, parece pesquisa para todo lado, né? E agora aparecem umas pesquisas fantasmas, dando vitória para o Bolsonaro e tudo. Ali todo o fator que vai puxar para um lado ou outro é o potencial do Lula, ou do Tarcísio, ou do Bolsonaro nas eleições de 2026. Esse é o desafio. A gente está num processo hoje que o Supremo, depois de tudo que aprontou até 2018, ele se transformou na grande âncora global aí hoje, pela democracia. Porque o Brasil hoje ele está defendendo não apenas a democracia internamente aqui, como o poder nacional contra as big techs, através do Alexandre de Moraes. Agora, tudo isso depende da expectativa, depende de 2026. Se vier 2026, der um Tarcísio, ou seja lá o que for, você já tem esse pacto formado aí. Você pega a CNN especialmente aí, você pega Estadão, Folha, eles estão montando a mesma estrutura que montaram no período do impeachment, né? Então, se entra um cara desse aí, o que vai acontecer? Vai dar anistia. O Barroso, no tempo da Dilma, a Dilma deu uma anistia, aquela anistia de Natal, para beneficiar quem? Mulheres grávidas e tudo aí. O Barroso vetou. Ele vai fazer o mesmo se entrar à direita de novo? Esse ponto é importante, porque nós tivemos aí em todo esse período de Lava Jato, que vem lá do Mensalão até recentemente aí, nós tivemos as birutas de aeroporto, do judiciário e da mídia fazendo o jogo da direita. A gente vê as manifestações de 2013, 2014, a maneira como a mídia estimulava, não tem nenhuma diferença em relação a 64. As marchas com Deus pela família, a maneira como criavam corrupção, antes até para o Getúlio, depois para o Jango, tudo, o mesmo processo. Esses jornalistas que hoje agora viraram, de repente, democratas desde criancinha, aí, ou ministros que viraram democrata desde criancinha, eles são uma característica da vira-latice brasileira. O Barroso ele é muito crítico do jeitinho das classes populares. A classe popular, o jeitinho é habilidade. Quando você vai para o andar de cima, o jeitinho é uma maneira de você sabe, de manhã você molha o dedo, levanta e vê para onde que está ventando a opinião pública ou a opinião dos jornais, ou do dono dos jornais. E daí você se adapta a ele. Então isso é uma característica, até eu fiz um artigo aí, desafiando algum cientista político para analisar isso aí. Porque a gente fala muito aqui da questão da cultura brasileira, o jogo de poder e tudo, pega muito essa questão das classes populares, o jeitinho, o compadrio e tudo, e pega um tanto aí, digamos, das elites mais anacrônicas aí, mas você não pega aquele fio que é o que cria a ideologia e faz os julgamentos, que são os juristas e os jornalistas aí, formadores de opinião. A gente sabe, nós trabalhamos já na imprensa, a gente sabe as limitações e tudo, mas a maneira como, mesmo dentro das limitações, hoje, o que você vê? Você vê algumas boas comentaristas aí que tentam encontrar brechas aí para poder ser um pouco mais independente. Mas o que houve, digamos, de 2010 para cá e tudo, foi uma adesão, pessoas aí radicalizando, criando conspirações, estimulando as passeatas e tudo, as conspirações da esquerda, né? Estimulando as passeatas, tudo aí. O clima que ocorreu naquele período, eu lembro, a gente tinha poucos blogs e sites ainda, eu me vi ameaçado umas 3, 4 vezes, em ambientes fechados e abertos, ameaçado. Fui depor 3 vezes na Polícia Federal, não em relação a acusações contra mim, mas me queriam de testemunha para pegar dissidentes. Eles usaram toda a metodologia do fascismo, pegar dissidentes, estimular a Malta aí a investir contra os resistentes aí. Eu tive aqui 2 delegados aqui com um revólver na mão, em cima de uma denúncia que como é que chama aquele juiz bobalhão do Rio, que virou governador? O Witzel. Witzel. Eu chamei ele de genocida, ele me denunciou para a polícia. Vieram 2 policiais aqui com um revólver na cintura,
Quem entendeu foi a minha esposa, que é procuradora. Eu fiquei até com dó deles depois, mas tudo bem, né? Ela deu uma enquadrada neles. Mas, digamos, inclusive, eu levantei todos os abusos que foram cometidos nesse período, não tem paralelo, só tem paralelo com o pré e o pós-64. Nós tivemos a invasão do Instituto, da Escola Florestan Fernandes. Nós tivemos uma invasão da casa de um filho do Lula em cima de uma denúncia anônima. Nós tivemos aí é um juiz corregedor não, é um juiz que estava tomando conta aí da punição do Genuíno, que quase mata o Genuíno. Ele impediu o Genuíno de sair da prisão para ir para o hospital depois de uma operação altamente perigosa. Quem salvou, aliás, foi a enteada do Gilmar Mendes. E na época, lá eu conversei com a Guiomar, que era a esposa do Gilmar Mendes, mas eles indignados com o monstro que criaram, né? Sim. Então, ali o que nós tivemos em todos os níveis foi aquele negócio da psicologia de massa do fascismo, efetivamente. Sim. E pegou colegas que hoje são campeões da democracia. Aí. Amanhã se volta a onda, como já está voltando em alguns setores. Como que eles vão se comportar? Como que vai se comportar o Supremo, que a cada dia que passa destrói toda a legislação trabalhista? É um paísinho difícil, viu? Nossa Senhora, rapaz. Nassif, deixa eu trazer um tema, um assunto para o presidente Lula ficar de olho. É que a taxa de desemprego subiu para 6,8%, um salto de 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, encerrado em 2024. Mesmo assim, é o menor índice para fevereiro desde 2014. E aí eu queria entender com você, o desemprego está relativamente baixo, né? A gente viu. Mas ele também vem crescendo, Nassif. Como é que ele está baixo e vem crescendo? Quer dizer, esse crescimento ainda é baixo, mas é um crescimento? Não, aí é uma comparação que os jornais fizeram indevida. Porque, final de ano, você sempre tem mais emprego. Você tem, a indústria tem que contratar para o comércio, para as vendas de Natal e tudo. Então, sazonalmente, você tem mais emprego em final de ano. Então, a comparação correta não é esses 3 meses aqui, dezembro, janeiro, fevereiro, acho que pegou março. Eu fiz hoje aqui não dá para pegar aí, né? Eu fiz hoje uma tabela mostrando a comparação com o trimestre passado e mostrando a comparação, que é o jeito correto de fazer, com o mesmo período do ano passado. Em relação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos 1,2% de crescimento na força de trabalho e tivemos 2,2% de crescimento no emprego. Então, o que nós temos aí, depois eu vou achar aqui, o que nós temos aí é uma melhoria do mercado de trabalho. Teve melhoria da renda também, não teve essa queda, deixa eu pegar, não teve essa queda, por conta da comparação. O que os jornais fizeram foi comparar com o trimestre passado. Ninguém faz isso por conta da sazonalidade. Você teria que comparar com o mesmo período do ano passado. Você teria que comparar com fevereiro do ano passado e, como a Roberta disse, para fevereiro é o índice mais baixo desde 2014, quando depois veio a crise pela derrubada da Dilma, né? Então, nós estamos no patamar pré-crise da derrubada da Dilma. É isso, é o patamar onde nós estamos hoje. Resumindo, tem que comparar banana com banana, né? Período com período. Não é laranja com maçã. E o outro ponto, agora, a renda ainda não voltou a patamares, assim, não recuperou a renda, recuperou o nível de emprego, né, Nassif, mas não ainda a renda. E também tem a questão da inflação, né, assim, que as pessoas sentem, apesar da volta do emprego, tem uma sensação de que você tem um emprego, mas o dinheiro às vezes não dá para comprar, para fazer o supermercado, porque tem alguns produtos realmente muito caros. Mesmo assim, também já teve queda. Começa a haver uma queda em setores importantes de alimentos, mas o Nassif entende muito mais disso. Diga lá, Nassif. Olha, só para a gente ter uma ideia aqui. A população economicamente ativa, ou seja, aquela que que tem condições de entrar no mercado de trabalho, do ano passado para cá, essas contagens é uma média de 3 meses sempre, é dezembro, janeiro e fevereiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou 0,8% da população economicamente ativa. Daí, quando você pega a força de trabalho, aumentou 1,2%. Ou seja, trouxe a população economicamente ativa e mais um tanto. Quando você pega a força de trabalho ocupado, cresceu 2,4%. Ou seja, 2,4 milhões a mais do que do ano passado.
Quando você pega a força de trabalho desocupado, desemprego, caiu 12,5%. Diminuiu 1 milhão em relação a 12 meses do ano passado. Então você teve aqui... E daí quando você pega o salário... Aqui não dá para me pegar... Digamos, a gente não consegue compartilhar a tela, Nassif, do seu sistema aqui, não entra na nossa tela. Mas acho que deu para entender o raciocínio que o Nassif... deu para entender bem. Então, aí você teve também o rendimento médio continuou crescendo. Continuou crescendo. Importante também dizer isso. É importante a gente compreender que a reportagem não fez a comparação correta, né? Então dá a entender que o desemprego subiu, mas não é bem por aí. O Nassif já explicou aí pra gente. Muito obrigada. A reportagem que favorece ao governo não é bem-vinda em nenhum jornal. Olha, os únicos setores em que houve redução de emprego foi serviços domésticos, por quê? Porque os empregados domésticos conseguiram um emprego melhor. E a questão da agricultura, que a cada dia que passa você tem uma queda no emprego da agricultura, mas uma melhoria do salário médio. Mecanização, por conta da mudança da composição da mão de obra, né? Que agora já tem mais trator, tem informatização e tudo. Né? Mecanização. Então, digamos, do ponto de vista de emprego, ele está tão bom que hoje uma pessoa do Banco Central passou a preocupação do Banco Central com o emprego, porque está bom. Tem muito emprego, eles não gostam. Diga lá, Roberta. Tem gente que não gosta. Nassif, que time você torce? Eu sei. Sextou aqui, a gente vai terminar em alto astral aqui esse programa hoje. Fala. Eu não, né? Mas talvez você. Eu já fui... Eu sou da Caldense primeiro. Da Caldense. Eu sou da Caldense. Onde jogou o Casão, Casa Grande. Casa Grande, um monte de gente boa lá. E aqui em São Paulo eu era São Paulino sem vergonha. Só que eu estava bem em São Paulo que eu... E eu era tão sem vergonha que quando eu vim para São Paulo eu começava a torcer para o Cruzeiro no Campeonato Nacional. Depois, quando o Cruzeiro estava fora, eu torcia para o Atlético, que é um pecado mortal. Belo Horizonte não aceita. Mas era a questão mineira. A questão mineira que prevalecia. Ô, Roberto, mas você está querendo dizer isso por causa do jogo de ontem, né? Eu quero trazer A Roberta é palmeirense, aqui. Né? Eu sou palmeirense, eu tô arrasada. Profissional da Fiel. Da Fiel, campeões da Fiel. Tá foi bonito demais. O jogo de ontem deu o que falar, né? Xandão e Dino foram vistos, né, no estádio, na torcida do Corinthians. Dino que é botafoguense, mas é solidário ao Xandão, claro. Né? Pois é. E o presidente Lula fez até um comentário e postou um vídeo. Lá do Vietnã. Vamos ver. Vietnã. Vai, Corinthians! Olha, finalmente eu posso dizer para a torcida do Corinthians, é nós. É nós que somos campeão paulista agora. Felicidade para o Corinthians e felicidade para os corintianos do Brasil inteiro. Depois de muito sofrimento, a gente finalmente volta a ser campeão. Maravilhoso. O Lula falou do Corinthians campeão debaixo da estátua do Ho Chi Minh lá no Vietnã. Um negócio assim, só o Lula, rapaz. Ho Chi Minh com o Corinthians. É uma coisa maravilhosa. Pra juntar esses personagens. É demais, né? Isso aí. Para nós, quando o Lula está improvisando lá, fazendo esse discurso de improviso, o pessoal acha que ele está fraco das ideias, ele está afiadíssimo. Tá. É que ele se entusiasma mais lá, mas os discursos de improviso dele lá estão sendo fantásticos. Aí. Quando ele lê, ele é meio... Fica meio sem jeito para ler lá, mas para improvisar. Se solta, é verdade. Mas você falou da Fiel, foi bonita a cena. Só para completar, eu sou corintiano, né? Aqui na mesa, acho que sou o único. Mas os jogadores entregaram a taça de verdade. Quando eu vi, eu falei, será que é a taça de verdade? E era. Falou em taça. A taça. Peraí que o Chico tem outra taça. Mas entregaram a taça direto para a torcida carregar ontem a taça. Foi bonito demais isso. Mas o Chico tem outra taça. Olha a taça da Jurubeba. Tá liberada a Jurubeba do Che Guevara, é isso? Aqui foi o pessoal de uma entidade muito legal chamada Arte Transforma, composta só com pessoas com transtorno do espectro autista e moradores de rua, que nos veem aqui e gostam da saudação da sexta-feira e fizeram esse suportezinho em minha homenagem. Então, muito bom. Quadro lindo. Deixa eu aproveitar e agradecer também ao Adalto. Adalto, exatamente, o grande Adalto. Amém. Um time vai contar uma historinha um pouco edificante do Corinthians? Conta, vai, Nassif. Rapidinho. Nosso editor aqui já está... Quando o Corinthians acabou com o tabu e conseguiu vencer a Ponte Preta, acho que a parte que não era nem nascido não, aí. Acho que era, todo mundo, infelizmente. Ele venceu a Ponte Preta, foi crucificado o Rui Rei, lembra? Sim, que era o centroavante da Ponte Preta, acusado de ter vendido o jogo.
Uma vez eu fui entrevistar o Nildo Mazzini, que era um diretor da Fiesp e que fazia parte da diretoria do Corinthians, junto com o Vicente Mateus. Ele falou, não, nós compramos o juiz lá, foi o juiz. Mas nenhum jogador do Corinthians, o juiz ficava desesperado, porque nenhum jogador do Corinthians caía na área. Daí o Rui Rei fez uma besteira qualquer, foi crucificado. Daí o Vicente Mateus, que tinha um amplo coração, ficou morrendo de dó do Rui Rei e mandou contratar o Rui Rei. Comprou daí o Rui Rei. Liquidou de vez com o Rui Rei. Acabou com a carreira dele. Mas ontem ele te ganhou limpamente. Só com algumas bombinhas jogadas no gramado no final do jogo, viu? Foi isso. Parabéns, corintianos do Brasil inteiro. Um alívio danado, como disse o Lula. Beijo, Nassif. Obrigada e um ótimo final de semana para você. E Chico, Chico, boa noite. libera aí, Chico. Libera, Chico. Liberado oficialmente aqui com esse meu troféu, né? Lindo. Com o velho Che Guevara liberando a Jurubeba. O Che é mais do rum, né? Do rum cubano, mas hoje ele está associado a gente e liberou a Jurubeba. Essa coisa do Che com a Jurubeba é mais ou menos o Lula, Ho Chi Minh e o Corinthians, né? É a mesma bagunça nossa. O que vale é... Obrigada. Isso, valeu, Está liberada. Tá liberado. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, beijo, querido. comunidade. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra aqui na programação do ICE.